Olá, boa noite ou bom dia, que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos abordar um tema chamado Conhecendo o Espírito Santo. Aqui quem fala é Ronaldo Santos e vou apresentar para vocês um conhecimento básico sobre o Espírito Santo. E o maior conhecimento que você vai ter sobre ele é na intimidade, é praticando Mateus 6,6. Quem sou? Ronaldo Santos, Salvador, 33 anos, casado com Ellen Barbosa. Motivo para gravar esse vídeo, quero ajudar pessoas a não terem o mesmo problema que eu tive. Demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. Como motivo de gratidão, estou fazendo esse vídeo. Antes de irmos em frente, desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição desse vídeo para saber mais como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e também para você dar seu joinha, assinar o canal e ativar as notificações. Preste muita atenção. A sua atenção agora, nesse exato momento, mudará a sua visão, o seu pensamento e a forma como você age. E você vai entender que o tema abordado hoje é sobre a pessoa mais importante da sua vida, chamado Espírito Santo de Deus. Eu descobri a solução, mas a solução é muito mais simples do que você pensa. É necessário saber aplicar o que está escrito na palavra de Deus, pela meditação na palavra, pela prática da palavra, por dar o primeiro lugar à palavra e por obedecer instantaneamente à voz do seu Espírito, que é o Espírito Santo agindo no seu espírito. Conhecendo o Espírito de Deus, eu vou te mostrar como você pode conhecer o Espírito Santo de Deus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, por não o ver nem o conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 16 e 17. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem os atributos de uma pessoa. Todas as emoções, personalidade e atributos de uma pessoa são manifestos nele. O reconhecimento e a total dependência do Espírito Santo é uma das grandes prioridades na vida do cristão. Só há um caminho para sermos efetivos no reino de Deus, é entregar-nos inteiramente a Ele, reconhecendo que não é por força ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Precisamos buscar desenvolver um profundo conhecimento dele, manter intimidade com ele e depender totalmente dele. Jesus mesmo disse que não nos deixaria órfãos. Ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, Advogado, Ele, o Espírito da Verdade, que nos guiaria a toda a verdade, que iria nos lembrar das palavras de Jesus e que habitaria em nós e nos mostraria aquilo que havia de vir. O maior privilégio de um cristão é ter o Espírito Santo habitando em seu espírito, pois na antiga aliança o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Mas hoje é
habita em todo aquele que nasceu de novo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Essas são as palavras de Jesus Cristo, transcrita por João Batista. Grandeza do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Atos 2, 1, versículo 4. Glorifica Jesus. João 16, versículo 14. É insubstituível. Em Atos 17, versículo 28. É nosso guia. João 16, versículo 13. Nos faz nascer de novo. João 3, versículos 5 ao 8. Nos revela segredos divinos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Essas são as características do Espírito Santo, da sua grandeza. Você precisa meditar e conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele fala e vê e ouve. Atos, capítulo 13, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 7. Ele tem uma vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele nos ensina em João 14, versículo 26. É nosso guia. João 16, versículo 13. Ele intercede por nós. Em Romanos 8, 26 e 27. Ele intercede com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Um alerta grave eu vou te falar nesse exato momento. Se até aqui você demonstrou total interesse, parou, mas você sabe que sempre haverá uma distração. Eu vou pontuar alguns tópicos que você precisa prestar atenção na sua vida como cristão. A culpa. O sentimento de culpa tem destruído o relacionamento com o Espírito Santo e com o próprio Deus e o relacionamento com Jesus Cristo. As pessoas vivem se culpando e você precisa se libertar. E para você se libertar, você precisa se ver na cruz do Calvário. Quando você se enxergar na cruz do Calvário, automaticamente você vai entender o tetelestai, o está consumado, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te perdoar por completo. A distração, uma das grandes armas hoje que o adversário da nossa alma, ele atua, é distrair você. Ele usa de todo tipo de artifício para que você não venha meditar na palavra, confessar a palavra e criar o hábito do relacionamento, de ouvir a voz de Deus. O celular. O celular ele vem para abençoar e também vem para amaldiçoar também a sua vida. Então você precisa se desconectar da tecnologia de vez em quando, e não basta você dizer que você lê a Bíblia pelo celular. A tecnologia arcaica e que funciona até o dia de hoje se chama o livro impresso, o manual que foi feito para o homem ser guiado e orientado por Deus é a sua palavra. Não há outra ferramenta que você venha usar e você veja a mudança no seu homem interior. Quando esse homem interior, que é o seu espírito, sendo treinado pela palavra e o Espírito Santo de Deus, ele vai agir nesse homem interior, revelando a perfeita vontade do nosso Abba. Comparação. As pessoas têm o velho hábito, a mania de se comparar com outras pessoas.
com o fulano, com o irmão, a irmãzinha que tem mais tempo na igreja, e aí se compara. Só que você esquece o seguinte: Deus, ele te deu uma impressão digital, e essa impressão digital, ela é única. Então, isso você precisa entender. Quando a sua identidade ela for formada em Cristo Jesus, nunca mais você se compara com ninguém. E não ouvir é outro ponto-chave que você vai ver sempre falando nos cultos ao vivo. Muitos dos cristãos não ouvem primeiro, não cria esse hábito de entender, ouvir, para depois falar aquilo que entendeu e dar a sua opinião. E aí é onde vem a maior parte das brigas, das confusões, é o poder de não ouvir. Então, se você não ouve o ser humano mais próximo a você, você também não consegue ouvir o Espírito Santo falando dentro de você. Os profetas naquela época, ele falava e mencionava, e veio a mim a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor vinha, ele, por ter um pouco de medo, de receio, eles queriam que as pessoas conseguissem ouvir com uma voz audível. Só que o Espírito Santo e o próprio Deus não falava com essas pessoas. Precisava se levantar um profeta, para esse profeta trazer a mensagem do céu. Falta de oração é outra distração, outra arma que o adversário ele tem atuado. Ele abafa a sua oração. Você não consegue sentir a presença do Espírito Santo emanando no seu quarto, na sua vida, porque você se encontra debaixo de uma opressão. Mas, em nome do Senhor Jesus, você tire um print dessa tela, para que você comece a pontuar e a observar o que está acontecendo com a sua vida espiritual. Você precisa voltar às práticas da oração e também da oração em línguas. E outra ferramenta que o adversário tem atuado se chama desculpa. Hoje eu não vou fazer porque eu estou atarefado ou atarefada. Amanhã você também não faz a leitura da Bíblia porque você já tem uma desculpa formada. É a autodefesa. Isso se chama, na linguagem da PNL, autossabotagem. É quando você não assume a responsabilidade de parar de dar desculpa, de encontrar sempre algo que está cansado ou cansada para não treinar o seu homem interior. Esse homem interior é o seu espírito. Por isso que não se fala a mulher interior, é o homem interior. É o seu espírito que precisa ser treinado. Para o seu espírito ser treinado, você precisa saber qual é a mente de Cristo. Outra ferramenta que o adversário tem usado nesses últimos dias é uma palavra chamada ódio. Esse ódio, ele vai causar ressentimento. Esse ódio está ali impregnado com uma energia que tem a proporção de se igualar à fé. E essa energia, ela emite uma resposta que entra na quarta dimensão. E por entrar na quarta dimensão, você acha que acessou a quarta dimensão do Espírito Santo, mas simplesmente você acessou a quarta dimensão, aonde Satanás opera, e ali ele trabalha com ódio, com mágoa, com ressentimento, com angústia, com a tristeza, e é daí que vem a depressão, é daí que aparecem as doenças no corpo. Então preste bem atenção.
Livre-se dessas frases, dessas palavras, dessa distração, de tudo que foi pontuado aqui. Preste atenção e mude em nome de Jesus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e sua primeira ação foi descer as águas do batismo. Ao sair das águas, ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba sobre ele. Mateus 3, versículo 16 e 17. Você, quando vai fazer a leitura desse capítulo e versículo, você entende que o próprio Deus abre o céu e fala: esse é meu filho amado. Ali houve a formação da identidade de Jesus Cristo. Não é que ele não tinha identidade própria, é porque precisava ser afirmada a sua identidade e mostrar para os outros que iam seguir ele que ele era Deus, homem, atuando na terra. O ministério de Jesus sempre esteve marcado pela participação ativa do Espírito Santo. Suas palavras a respeito estão em Lucas 4, versículo 18 e 22. Você depois dê uma parada, uma pausa e abra sua Bíblia, sublinhe esses versículos, marque, pontue, para que você venha crescer em graça e crescer em conhecimento. O ministério de Jesus sempre entrou em ação a partir do poder do Espírito Santo. Jesus diz em Lucas 11, 20 e Mateus 12 e 28, então, Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. 4,14. Jesus voltou no poder do Espírito, do qual ele estava cheio e pelo qual foi guiado ao deserto, e havendo travado combate com Satanás, alcançou vitória sobre ele, e em virtude disto entrou em seu ministério público, operou milagres e ensinou com autoridade. Jesus instruiu os seus discípulos a não saírem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto, a fim de que recebessem o mesmo revestimento do poder e habilidade do Espírito que ele recebeu para o exercício da missão. Lemos Atos 1, versículo 4 e 5. Então, sem o Espírito Santo, sua vida ela é sem graça. Nós precisamos receber o Espírito de Deus e receber o poder e a habilidade que o Espírito Santo ele atua na nossa vida. Então, quando você começa a aprender a dimensão que o Espírito Santo ele atua, sua vida ela começa a fazer sentido. Se a sua visão abre, a Bíblia diz que Deus ele vai aos grandes, porque os grandes lhe conhecem, porque os grandes têm visão. Então, meu amigo, você precisa aprender a usar a visão, a imaginação, aprender a criar essa visão perfeita e pedir ao Espírito Santo que atue nessa visão, porque você já começou a enxergar, você já conseguiu visualizar que aquilo já está pronto, já está consumado. E aí o Espírito Santo de Deus ele começa a entender que você está atuando aonde está escrito lá em Hebreus que a fé é de coisas que você não consegue ver, é algo que você não consegue apalpar,
mas o sentimento, a visualização e a crença e se ver naquele lugar com aquilo feito, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Quando o Espírito Santo chega a nossas vidas, há uma transformação imediata. Uma unção de poder vem sobre nós. Atos 1, versículo 8. O Espírito Santo na nossa vida. O tempo ao qual o profeta Joel se referia teve início praticamente no cenáculo e são os dias que vivemos hoje. Temos nos quais a unção profética é liberada de forma especial sobre cada pessoa. Em Joel 2, versículo 28 e versículo 30, o importante é perseverar. A sensibilidade do Espírito Santo, lembre-se de que o Espírito Santo é muito sensível e que, se for ignorado, não fará nenhuma reclamação. Simplesmente irá embora daquele lugar ou daquela pessoa. O poder do Espírito Santo está ligado à missão de Atos 10, versículo 38. E este explosivo poder do Espírito Santo se manifestará no exercício da missão. Batismo do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. O batismo significa imersão ou sepultamento. Todos nós precisamos passar pela experiência de imersão no Espírito Santo. Mateus 3:11. É uma experiência única. Quando descemos as águas do batismo, simboliza que enterramos a nossa velha natureza. E quando saímos das águas, que uma natureza nova renasce. Paulo disse que fomos revestidos de Cristo. Gálatas 3, versículo 27. É Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar essa experiência e essa unção. O batismo nos torna integrantes do corpo de Cristo. Une ao corpo de Cristo sem importar a raça nem posição social. 1 Coríntios, versículo 12, 13. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quando cremos em Deus, nós nos entregamos a Ele com todo o nosso coração e deixamos que a experiência do Espírito Santo nos inunde, nos governe e nos dirige. Assim, nossa língua é controlada pelo Espírito Santo. Nossos ouvidos são santificados por Ele e nossos passos são guiados pela Sua presença. Uma transformação total acontece em nossa vida e, como resultado, sentimos rios de águas vivas fluindo dentro do nosso ser. Podemos dizer que a Igreja do Senhor nasceu em um pequeno lugar chamado cenáculo, com apenas 120 pessoas, mas a descida do Espírito Santo gerou a multiplicação que está se estendendo até os confins da terra. O sucesso da sua vida cristã e toda a sua multiplicação se dará pelo poder do Espírito Santo. Recebam em nome de Jesus. E então, o que você achou do tema Conhecendo o Espírito Santo? Quer aprender mais sobre ser dirigido pelo Espírito Santo? Basta continuar conosco e aprenderá a ser guiado pelo Espírito Santo no canal Ronaldo Santos Graça Derramada. Deus seja louvado.